Fala pessoal, tudo bem? Eu sou a Bia Correia, sou repórter aqui na Exame e no vídeo de hoje a gente vai fazer um resumo de quais foram as principais notícias do Brasil e do mundo nos últimos dias para você que não conseguiu acompanhar o que foi acontecendo em tempo real. E os destaques de hoje vão para a vacina brasileira, uma vacina contra o coronavírus produzida aqui no Brasil, o avanço da pandemia aqui no nosso país, que tem batido recorde dias após dias, tem também a morte do príncipe Felipe, o marido da rainha Elizabeth II. Ainda temos a prorrogação do prazo para a entrega da declaração do imposto de renda de 2021 e, por fim, um ranking de bilionários divulgado pela Forbes. Bom, a gente sabe que a pandemia do coronavírus está avançando aqui no Brasil, a gente está em um dos momentos mais críticos desde a primeira vez que foi registrado um caso da doença por aqui, e essa semana nós batemos mais um recorde de mortes diárias, com 4.249 óbitos registrados em apenas 24 horas. No total, já são mais de 245 mil vidas perdidas por causa da doença aqui no nosso país. E hoje o Brasil concentra cerca de 40% de todas as mortes diárias no mundo por causa do coronavírus. E em meio a essa situação crítica e caótica do vírus e da saúde pública, o Instituto Butantan desenvolveu uma vacina contra o coronavírus nacional, fabricada aqui no Brasil. É a Butanvac. A expectativa é que sejam produzidas 40 milhões de doses e, de acordo com essa programação, a expectativa do estado de São Paulo é já começar a vacinar com a Butanvac em julho desse ano. Mas depois da divulgação desses prazos pelo estado de São Paulo, alguns especialistas se manifestaram dizendo que são datas e prazos muito otimistas, porque essa vacina acabou de ser desenvolvida e só agora ela entra na etapa de fase de testes. Lembrando que são 3 fases de testes até ela ser aprovada. E depois disso ainda tem o processo de pedir a liberação do uso emergencial para a Anvisa. E nessa sexta-feira, um membro da família real britânica morreu. O príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth II, faleceu nessa manhã aos 99 anos de idade. O duque de Edimburgo, como ele era chamado, foi hospitalizado em fevereiro de 2021 e precisou passar por uma cirurgia cardíaca, mas ele já tinha recebido alta e estava em casa. O príncipe Philip esteve ao lado da sua esposa durante todo o seu reinado, que já dura 69 anos, o mais longo da história britânica. Eles se casaram em 1947 e ele também teve uma participação ativa durante a Segunda Guerra Mundial. E essa semana você pode ter ouvido nos jornais notícias sobre a liberação ou a proibição de missas e cultos religiosos em São Paulo durante a fase mais rígida da quarentena. E essa discussão ela chegou no Supremo Tribunal Federal, no STF. O que aconteceu foi que o ministro Nunes Marques decidiu que os estados e municípios não poderiam proibir os cultos, as missas e qualquer celebração religiosa durante a pandemia. Mas essa decisão ela passou para o plenário do STF e todos os ministros juntos decidiram sobre a questão. E foi nessa sessão cheia de conflitos entre eles que, por 9 votos a 2, o STF, a corte, decidiu que os estados e municípios podem sim proibir as missas e os cultos religiosos durante a pandemia. E agora vamos falar de imposto de renda, porque o Senado decidiu durante essa semana prorrogar o prazo final para a entrega da declaração do imposto de renda de 2021. Atualmente esse prazo é até o dia 30 de abril, daqui a algumas semanas, e ele foi prorrogado para o dia 31 de julho. Esse texto ele já foi aprovado pela Câmara dos Deputados, mas ele sofreu algumas modificações no Senado, e por isso ele precisa voltar e ser analisado novamente pelos deputados. Se ele for aprovado, ele vai precisar ainda passar pela sanção presidencial. Bom, e por fim, a Forbes divulgou a lista dos maiores bilionários do mundo, como ela faz todos os anos. O fundador da Amazon, o bilionário Jeff Bezos, foi considerado o homem mais rico do mundo pelo 4º ano consecutivo. Ele tem uma fortuna avaliada em 177 bilhões de dólares. Mas a grande surpresa foi Elon Musk, CEO da Tesla e da SpaceX, que passou da 31ª posição em 2020 para a 2ª posição agora em 2021. Os bens dele são avaliados em 150 bilhões de dólares. E nesse ranking teve também brasileiros e teve 11 brasileiros estreantes que apareceram aí nessa lista pela primeira vez. Os destaques são os irmãos Safras, filhos de Joseph Safra, fundador do Banco Safra,
e David Vélez, do Nubank. Gente, esse foi o Exame Agora de hoje, um resumo com as principais notícias do Brasil e do mundo aí nos últimos dias para você que não conseguiu se informar em tempo real. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, deixa o like, ativa as notificações, se inscreve no canal e se vocês quiserem, deixe um comentário aqui sobre que tipo de conteúdo vocês gostariam de assistir aqui na Exame. Um beijo e até a próxima!